Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchione, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. O que é bem-estar para você? Foi a partir dessa pergunta que eu senti vontade de criar essa temporada do Bocadinho. Já que estamos chegando ao fim da temporada, eu vou compartilhar com você o que é bem-estar para mim. Bem-estar para mim, hoje em dia, é conseguir me ouvir e me respeitar. Isso para mim está na base do meu bem-estar. Sempre que eu me distancio muito do que o meu corpo, a minha alma está pedindo, eu acabo me adoecendo, ficando mal, começo a ficar desanimada, começo a procrastinar, e aí eu sei que é um dos sinais que eu preciso rever o que eu estou fazendo para melhorar o meu bem-estar e a minha rotina de forma geral. Faz sentido para você? Mas eu não queria só falar sobre mim ou só sobre o que eu acho que é bem-estar, e foi por isso que eu convidei várias pessoas para virem aqui e contarem suas histórias a partir de perspectivas diferentes. Foi assim que a gente viu, por exemplo, que a partir de questões de saúde, como a descoberta de uma doença autoimune, a Lu Ferreira mudou completamente os seus hábitos e rotinas e estilo de vida, e hoje sabe que o exercício físico para ela é inegociável para manter o seu bem-estar. Outro pilar que apareceu muito aqui e que envolve muito o nosso bem-estar ou a falta dele é o nosso trabalho. Tanto que foi pauta e assunto de diversos episódios. A Liana Pandim falou sobre isso, sobre a questão dela ter se sentido mais à vontade e ter encontrado o equilíbrio dela, sabendo que a vida dela é um desequilíbrio constante. Ela que se auto-intitula workaholic e está bem com esse título, mas que diz que o caminho do autoconhecimento fortaleceu muito ela e que isso traz bem-estar para ela. Eu também conversei com a Luana Toniolo, empresária, mãe, que contou como foi difícil conciliar esses dois papéis, principalmente no momento em que a empresa dela estava crescendo muito, o que acabou resultando para ela num burnout. Hoje ela procura o seu bem-estar de outras formas, com um pouco mais de equilíbrio. A Tati Pinheiro veio contar pra gente como que foi o episódio de burnout dela a partir do trabalho criativo que ela fez durante muitos anos como terapeuta ayurveda e criadora de conteúdo. Esse papo também foi cheio de insights e muitas reflexões valiosas. E claro, no episódio da semana passada, eu bati um papo com a Renata Rivetti, especialista em bem-estar e felicidade no trabalho, que veio nos trazer um pouco conceitos baseados em ciência, para a gente desmistificar um pouco essa idealização ou essas metas inatingíveis que a gente acaba colocando para nós mesmos, muitas vezes sem nem perceber ou sem nem se questionar. É inegável que o trabalho vai afetar o nosso bem-estar, seja positivo ou negativamente. E a minha ideia foi justamente trazer pessoas de contextos e backgrounds diferentes para ver se você conseguiria se identificar em algum momento. E eu sei que isso aconteceu, porque recebi várias mensagens de vocês falando sobre isso e agradecendo o conteúdo. Eu fico super feliz em saber. Eu também recebi aqui a Paty Alves, foi uma convidada que trouxe umas falas muito incríveis, muito legais. Ela que é moradora de comunidade, mãe solo de um filho autista, obesa e ex-estudante de nutrição, falou sobre como que foi a virada de chave dela. Ela vivendo em um ambiente, um contexto que normalmente as pessoas já consideram que bem-estar não vai ser algo para eles, ela encontrou sim o bem-estar dela e hoje é uma voz ativa falando sobre saúde e equilíbrio. Além das minhas convidadas maravilhosas, eu também falei com você sobre alguns outros pontos que eu acho fundamentais para a gente construir um bem-estar. Sendo eles o exercício físico, inclusive eu recebi o áudio da Nayara, uma ouvinte do podcast, trazendo uma história muito legal dela que eu queria que vocês ouvissem. Olá, meu nome é Nayara Bianchi, tenho 39 anos, sou casada, mãe de 2 Marias e advogada, especialista em defender e representar mulheres nos momentos mais difíceis da vida delas. Quando as minhas filhas eram bem menores, tinham 3 e 1 ano de idade, eu me vi num momento muito difícil. Por mais que eu tinha filhas saudáveis, uma família feliz, um marido que me amava, uma condição financeira confortável, parecia que os dias estavam sempre nublados. Eu já não tinha mais aquela mesma alegria em ir para o escritório,
eu já não tinha mais aquela mesma alegria em cuidar das crianças, e foi nesse contexto que eu percebi que precisava de ajuda. Numa sessão de terapia, a terapeuta me perguntou: já parou para pensar que talvez o problema não esteja de fato em todas as coisas, mas apenas a lente do óculos que pode estar suja? E aí, quando você olha para todas as áreas da sua vida, parece que tá tudo ruim. E eu nunca tinha parado para pensar. Na verdade, eu ficava me massacrando porque pensava: sou uma pessoa tão abençoada, por que que eu não tô feliz? Por que que eu tô reclamando de tudo? E foi nesse contexto que eu fiz um combinado com a minha terapeuta, que eu retomaria algumas coisas por mim, como, por exemplo, fazer atividade física. E a minha irmã me apresentou o podcast O Bocadinho. Na época, já tinham vários episódios. Então, eu simplesmente acordava de manhã, mesmo sem vontade, calçava um par de tênis e ouvia um episódio. Às vezes eu não tinha tempo. A correria do dia a dia, do trabalho, os afazeres da casa e as demandas das crianças me tomavam quase todo o tempo. Mas eu percebi que no prédio onde eu morava tinham muitas escadas. E aí eu passei a subir os 25 andares e sempre ouvindo Bocadinho. E fez muita diferença na minha vida. Quando a Flávia voltou a fazer esse podcast, eu fiquei muito feliz e mandei uma mensagem para ela, porque ele fez a diferença na minha vida e eu fiquei feliz que ela voltou. E com certeza vai continuar fazendo a diferença na vida de muitas outras pessoas. Ouvi-la falar sobre autoestima, sobre autoimagem, sobre como a gente precisa, às vezes, falar não, foi muito importante para mim. Foi muito importante para o momento em que eu estava vivendo. E é isso, quando a gente reúne um bocadinho de coisas e cuida da gente mesmo, a gente enche o nosso potinho e consegue transbordar ele por onde quer que a gente vá. Não importa se o dia tá nublado ou se tá muito ensolarado. O sol que mora dentro da gente faz tudo ficar quentinho e muito mais bonito. Esse retorno, essa troca com vocês sempre é muito especial, é uma coisa que faz o meu trabalho realmente ter mais sentido. Eu me sinto menos sozinha quando eu tenho essa interação com vocês. Então eu agradeço profundamente pelo apoio e pelo feedback, as mensagens, essa troca que a gente tem que é tão especial. Algumas semanas atrás eu compartilhei com você como eu acho muito importante, principalmente depois que a gente se torna mãe, a gente se fazer prioridade absoluta. Esse é um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no Bocadinho, mas assim, de verdade, depois que eu me tornei mãe é algo que é realmente inegociável. Se a gente quer ter bem-estar, a gente realmente precisa proteger nossa agenda. Se você não viu esse episódio, eu convido você a voltar e ouvir que tá bem especial. Uma coisa fica cada vez mais clara para mim. Bem-estar não é um destino. Bem-estar está mais para uma receita, que você sempre tem que estar ajustando as quantidades, mudando os temperos, a forma de preparo, os ingredientes que vão nela, para ela continuar te nutrindo. E falando em receita, segura esse spoiler. A próxima temporada do Bocadinho eu vou me reaproximar da cozinha. Esse lugar que sempre foi o meu ponto de partida para minha busca de uma vida mais saudável e equilibrada e que eu acho tão transformador. Esses 12 episódios passaram voando. Eu estou muito feliz de estar de volta, mas agora eu vou fazer o que eu mesma digo e vou tirar uma pausa criativa para reorganizar algumas coisas e trazer um conteúdo diferente para vocês na próxima temporada do Bocadinho. Em novembro, o Bocadinho volta com mais novidades e episódios. E enquanto isso, eu vou estar na minha newsletter do Substack e no Instagram. E para você que está aqui até o final desse episódio, eu deixei uma surpresa. No link que eu deixei aqui na descrição, tem um desconto super bacana para você entrar para a comunidade premium da minha newsletter, onde a gente tem encontros mensais ao vivo, você tem acesso a todas as edições da newsletter antigas e as novas na forma integral. Eu espero você lá e a gente se vê em breve aqui no Bocadinho. Tchauzinho! Este podcast foi produzido pela Tumpats.